Olá pessoal, aqui é Daniel Moider e hoje a gente vai dar uma olhada no efeito chamado CC BAW Action e algumas possibilidades que a gente pode fazer com ele. Então para exercício eu vou criar uma nova composição, chamar de underline principal, HDTV, 25 para ter menos frames para renderizar, uma animaçãozinha de 5 segundos. E o que eu quero fazer é criar uma textura para mim depois usar o CC BAW Action em cima dela. Então eu vou criar uma outra composição chamada textura, mesmos parâmetros. E aqui eu vou começar criando um sólido, com o nome de F-Noise Make Composizer. Que aqui eu vou colocar o efeito Fractal Noise. E eu quero fazer umas linhas contínuas animadas, então eu vou abrir aqui a aba Transform, desabilitar essa escala e esticar ela em Y. Aumentar um pouco do contraste, quem sabe aumentar um pouco, diminuir um pouco a largura, diminuir um pouco o brilho. Agora a gente pode animar o offset, subindo e descendo, para criar uma animação nesse sentido. Então eu vou criar um keyframe aqui em offset. Vou até o último frame e movimentar um pouco. Deixa eu ver a velocidade que ficou. Ok? Eu vou só ligar esse botão Perspective Offset para criar um movimento um pouco mais orgânico. Agora voltando aqui na minha composição principal, a gente pode pegar ali na aba Project a nossa textura e colocar aqui em cena. Agora em cima da textura eu vou aplicar o efeito Simulation CC BAW Action e você vai perceber que agora cada pixel virou uma bolinha, mas a gente mantém a animação. Isso aqui é interessante, que é um efeito simular um painel de LED. Por exemplo, diminuindo o BAW Size, você vai estar diminuindo o tamanho da bolinha que fica dentro de uma grade. Ó. Então, se eu diminuir o suficiente, a gente começa de fato a ver as bolinhas. E dependendo da tua animação, vai parecer um painel de LED. Você pode adicionar mais ou menos bolinhas, aumentando ou diminuindo o tamanho da grade. Então, se eu colocar ali ó, 4, 3, 2, 1, vai ter mais bolinhas dentro da tua grade. O interessante é que você tem a opção Scatter, que você pode aumentar, e assim você vai espalhar essas bolinhas, e você pode animar ele de trás para frente, para você ter uma imagem espalhada, e daí animar até chegar a 0, e ela montar a tua imagem. O interessante do efeito é que ele tem um cubinho 3D, então se você criar uma câmera de 2 nós, 35mm, e agora se eu pegar minha ferramenta de mover com a câmera, eu posso de fato girar em volta dessa composição, porque aquele efeito transformou o layer em 3D. Só que a gente pode ir mais além, porque se agora a gente usar o Scatter, a gente pode espalhar essas partículas pelo ar e usar a nossa câmera para passar entre as partículas. Se a gente animar o Scatter de trás para frente, até chegar em 0, a gente vê a imagem montada aqui de perto. Outra coisa interessante são as rotações e a propriedade Twist. A rotação você pode girar as bolinhas de acordo com esse eixo. Então está em X, se eu mudar para Y, ele vai girar em Y. Se eu mudar para Z, ele começa a girar em Z. Você também tem ângulos conjuntos, por exemplo X e Y, ele gira na diagonal. Ou XYZ, que vai girar em todos os eixos ao mesmo tempo. Você também tem o Twist, que você pode daí distorcer de acordo com o eixo do Twist. E se a gente girar em volta, o efeito fica 3D. Você também tem vários presets aqui de distorção, por exemplo, o centro em X, ou o formato diamante. É legal que ele cria umas artes meio abstratas, né? Para ficar um pouco mais sólido, eu vou aumentar o tamanho da bola. Então, em vez de 52, eu vou botar um 100. E o grid spacing vou botar 2. Agora vou experimentar outros eixos de distorção, até criar uma forma interessante. Eu vou ficar com esse XZ Axis e o método Diamond. Achei que ficou interessante essa forma. Agora eu vou achar um ponto de vista aqui com a minha câmera e criar uma animação com isso daqui. Então eu vou animar primeiro a câmera. Vou vir aqui no frame 0, animar ponto de interesse, posição e o Z Rotation. Vou vir aqui no meu último frame, me afastar aqui com a câmera. Quem sabe girar um pouco para o lado de dentro, enxergar essa parte interna. Quem sabe girar um pouco também a câmera nesse sentido aqui. Ok? Temos a animação de câmera. E agora eu quero animar um pouco de distorção. Então eu vou vir aqui no frame 0. Vou animar um pouco do twist. Eu vou tirar um pouco de twist. Criar um keyframe. Apertar End para ir lá no último frame. E aumentar um pouco do twist, para ele distorcer os pontos.
Vou fazer a mesma coisa com a rotação. Vou criar um keyframe aqui de rotação. Vou apertar End de novo para ir lá para o fim. Vou puxar um pouco mais a rotação aqui. Deixa eu salvar um projeto. Fazer um preview. Agora o que eu quero fazer é criar um pouco de desfoque de câmera, só que infelizmente esse efeito não aceita a opção Depth of Field. Se a gente ligar e tentar aumentar o Aperture, a gente vê que não tem resposta. Então eu vou tentar fazer isso de um outro modo. Eu vou duplicar essa textura só para herdar as propriedades. E só vou escrever aqui Depth Map. Vou dar 2 cliques. E aqui eu quero eliminar esse efeito do Fractal Noise. E em cima desse layer eu quero criar, com o meu Layer Style, um Gradient Overlay. E aqui dentro do Gradient Overlay eu vou mudar o modo do estilo aqui para Reflected. E girar um pouco o ângulo, ficar meio de lado assim. Se eu voltar na minha cena principal, colocar meu Depth Map aqui por baixo, posso até desligar para não ser considerado no cálculo do render. Vou criar um Adjustment Layer por cima, chamado Depth. E aqui eu vou colocar um efeito de blur chamado Camera Lens Blur. E aqui no Blur Map eu vou apontar o meu Depth Map. Já dá de ver que ele começa a desfocar no centro em vez de nas bordas. A gente pode ligar o botão Invert Blur Map. E se a gente começar a aumentar o Blur Radius, a gente já percebe o desfoque agora acontecendo. Para criar uma animação um pouco mais agitada, eu vou colocar um pouco de wiggle na posição e rotação da câmera. Então vou apertar P de Position, apertar Alt no reloginho, digitar wiggle, um valor de 1, apertar Shift R para rotação. E aqui em orientação vou colocar também um wiggle de 1,1. É uma rotação leve. Vou baixar um pouco a qualidade para fazer um preview um pouco mais rápido. Vou fazer um preview dessa animação agora. Câmera um pouco mais turbulenta. Agora eu gostaria de alterar só um pouco as cores. Então eu vou criar um novo Adjustment Layer. Vou chamar de CC. E aqui eu vou adicionar um efeito de noise, de uns 3%. Aqui em Depth eu só vou ligar o Repeat Edge Pixels para completar aqui essa parte de baixo. Voltando aqui no CC, eu agora vou adicionar um Curves, Color Correction, Curves. Tentar contrastar um pouco mais essas cores, preto contra o branco. E na aba de cor, vou tentar deixar um pouco mais azulado nas sombras. Então eu vou vir aqui no canal azul, subir um pouco de azul aqui nas sombras. Mas eu não quero que suba tanto nos níveis médios. Como ele não está alterando o meu background, porque está todo vazio, eu vou criar um sólido preto. Acho que daí assim ele tem alguma coisa para trocar a cor também. Sem esse sólido ele acaba ficando escuro aqui também. Eu posso vir aqui no canal verde, quem sabe tirar um pouco do verde das sombras, mas manter só na parte mais clara. Agora eu vou adicionar um efeito de glow aqui em Stylize, Glow. Fazer brilhar nessas partes mais claras. Só que eu vou aumentar um pouco do Radius, diminuir um pouco do Threshold e baixar um pouco a intensidade. Sabe, aumentar um pouco mais de noise. E aqui a gente tem um efeito bem interessante, né? Usando o CC Ball Action para criar uma animação bem abstrata, né? Com 3D incluso.